E aí, pessoal? Arrematou aquele imóvel da Caixa que tanto queria? Que demais. Mas e agora, né? Quais são os próximos passos? Bom, neste nosso encontro, a gente vai justamente desvendar isso: o pagamento do ITBI e o registro do imóvel. São duas etapas assim super importantes para garantir que o imóvel seja seu no papel, sem dor de cabeça. A ideia é deixar tudo bem claro: o que pagar, quando pagar e como fazer esse registro direitinho, tá? Vamos lá? Ah, e antes da gente começar para valer, um pedido rápido que ajuda muito a gente a continuar. Se você já curtiu o tema, deixa o seu like aqui no vídeo, aproveite e segue o canal Hub Invest Imóveis aqui no YouTube e, claro, compartilha com aquela pessoa que também está nessa jornada imobiliária. Sério, o apoio de vocês é o que motiva a gente a trazer mais conteúdo prático, atualizado, de qualidade sobre esse universo dos imóveis. E ó, não esquece de clicar no link aqui na descrição. Ele vai direto para o nosso site oficial, o www.hubinvestimóveis.com.br. Lá você encontra um acervo completíssimo sobre imóveis na planta, lançamentos, imóveis prontos, financiamento, contratos, como investir, imóveis da Caixa, leilões. Tem muito mais coisa lá. Dá uma conferida que vale a pena. Certo. Então, o imóvel foi arrematado, bate aquela ansiedade, né, para resolver tudo logo, e sempre falam do registro e do ITBI. Parece que são as primeiras coisas. Mas tem uma ordem certa para isso? Por que essa ordem específica? Tem sim, exatamente. A lógica é toda jurídica, na verdade. A propriedade de um imóvel, legalmente falando, só muda de mãos, só é transferida de verdade quando o ato é registrado lá no Cartório de Registro de Imóveis, o CRI. Sem esse registro, perante a lei, o imóvel ainda não é seu de fato. Entendi. E aí entra o ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Ele incide justamente sobre essa transmissão legal. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, já bateu martelo sobre isso. O fato gerador do ITBI, ou seja, o que faz nascer a obrigação de pagar o imposto, é o registro dessa transmissão. Então a sequência é: primeiro você prepara tudo para registrar, e aí nesse meio tempo, calcule e paga o imposto dessa transferência que vai ser registrada. Ah, faz todo sentido. A chave é a transferência oficial, que o registro no cartório concretiza. E na prática com a Caixa, como isso funciona depois do leilão? Eles ajudam com isso ou tipo fica tudo na mão do arrematante? Olha, o fluxo da Caixa geralmente é assim. Depois que você arremata e paga aquele primeiro boleto, o sinal, né, que costuma vencer em uns 2 dias úteis. Rápido, né? Bem rápido. Aí o próximo passo é assinar a escritura, se o pagamento for à vista, ou o contrato de financiamento, se tiver financiamento envolvido. Com esse documento em mãos, aí sim você precisa ir atrás de calcular e pagar o ITBI na prefeitura da cidade onde fica o imóvel. Ok. Só com a guia do ITBI paga, o comprovante, é que você consegue levar a escritura ou o contrato lá no CRI para finalmente registrar. Uma coisa boa é que muitas vezes a imobiliária credenciada da Caixa, se tiver uma no processo, ela acompanha essas etapas. Isso ajuda bastante, sabe? Evita erro, agiliza as coisas. Legal. E sobre o ITBI em si, a gente sabe que é um imposto, mas o que mais a gente precisa saber? Principalmente quanto ao bolso, né? Quanto custa essa brincadeira? Boa, vamos lá. O ITBI é um imposto municipal. Isso é importante porque significa que cada prefeitura tem a sua própria regra. A alíquota, que é o percentual que eles cobram, varia, e o prazo para pagar também pode mudar de cidade para cidade. Ah, então não é um valor fixo no Brasil todo. Não mesmo. Geralmente, essas alíquotas ficam ali entre 2% e 3% do valor do imóvel. Por exemplo, sei que em Belo Horizonte é 3%, em Curitiba acho que é 2,7%. Varia mesmo. E um ponto crucial, quase toda a prefeitura exige que você apresente a guia do ITBI paga antes de dar entrada com os papéis no cartório de registro. O cartório vai checar isso. Entendi. E a pergunta que não quer calar: esses 2 ou 3% são calculados sobre qual valor? É sobre o valor que eu dei no leilão? Ou a prefeitura pode, sei lá, usar o valor do IPTU ou outro valor que eles achem certo? Excelente pergunta. E a resposta aqui pode significar uma economia real.
O STJ, de novo ele, num julgamento importante, o tema repetitivo 1113, definiu o seguinte: a base de cálculo do ITBI tem que ser o valor de mercado do imóvel naquela transação específica. Certo. E olha que importante, essa base de cálculo não pode ser automaticamente vinculada ao valor venal do IPTU. E a prefeitura também não pode simplesmente tirar da cartola um valor de referência sem ter um processo administrativo certinho que justifique aquele valor. No caso dos leilões, a Justiça tem entendido que o valor da arrematação, sim, reflete o valor real daquela transação naquele momento. Foi aquele preço pago. Então, se você arrematou um imóvel por, digamos, R$300 mil e a alíquota na sua cidade é 3%, o ITBI devido é R$9 mil. Ponto. É fundamental saber disso para poder argumentar se precisar. Nossa, que informação valiosa. Essa decisão do STJ protege mesmo quem arremata. E os prazos? Falou dos 2 dias para o boleto da Caixa. Depois disso, como fica o tempo para resolver o ITBI e o registro? É apertado também? Olha, os prazos da Caixa no início são curtos, sim. Depois você entra nos prazos da Prefeitura para emitir a guia do ITBI e para você pagar. Isso varia demais, sabe? Tem prefeitura que emite a guia rapidinho online, outras podem demorar alguns dias úteis. Entendi. E a própria guia do ITBI, depois de emitida, geralmente tem um prazo de validade. Muitas vezes é 30 dias. Se você perder esse prazo, tem que pedir outra guia, talvez até atualizada. Então sim, precisa ter um certo planejamento, organizar a documentação, ter o dinheiro separado, para não perder esse timing entre pagar o imposto e levar tudo para o cartório registrar. Ok, planejamento é chave então, anotado. Tem mais alguma dica final, assim, para evitar perrengue nesse processo pós-arrematação? Algo que as pessoas costumam esquecer? Deixa eu ver. 3 pontos rápidos que acho essenciais. Primeiro, bata o pé no valor da arrematação como base de cálculo do ITBI. Se a prefeitura vier com outro valor, mencione o tema 1113 do STJ. Segundo, cheque direitinho os prazos da sua prefeitura e a validade da guia para não perder nenhum deles. Certo. Terceiro, e isso é muito importante, dinheiro. O saldo do FGTS, que muita gente usa para comprar imóvel, não pode ser usado para pagar ITBI. Nem taxas de cartório, emolumentos, nada disso. Tem que ter recurso próprio reservado para essas despesas. Ah, e mais um detalhe sobre débitos antigos do imóvel, tipo IPTU ou condomínio atrasado. Nunca saia pagando por conta própria, sem falar com a Caixa antes e ter uma autorização formal. As regras de quem paga o que estão sempre no edital do leilão, tem que seguir aquilo. Perfeito, dicas de ouro mesmo. E olha só, falando em ajuda e em processos específicos, para quem está de olho em imóveis da Caixa, aqui no estado de São Paulo, a gente tem uma informação bem direcionada agora, né? Isso, exatamente. Para quem está buscando esses imóveis aqui em São Paulo, tem assessoria especializada do Léo, da imobiliária Shelter. Funciona assim: se você está comprando pela venda direta online ou pela venda online da Caixa, é só vincular o CRECE dele, que é o 32240J. Vou repetir: 32240J. Isso é feito lá na etapa 3 do cadastro, no site da Caixa. Ok, CRECE 32240J, etapa 3. Isso. Agora, se você já arrematou imóvel com o leiloeiro e está precisando daquela ajuda nos próximos passos, pode vincular o mesmo CRECE, 32240J, mas aí é na etapa 5 do processo. Entendido. Etapa 5 para quem já arrematou com o leiloeiro. Exato. E, para facilitar mais ainda, se tiver qualquer dúvida, pode chamar o Léo direto no WhatsApp. O número é 16 332 58753. Vou falar de novo, devagar. 16 332 58753. Anota aí. Ótimo. Super dica para o pessoal de São Paulo. Bom, então recapitulando rapidinho o essencial de hoje. Arrematou o imóvel da Caixa, foco total em pagar o ITBI, usando o valor da arrematação como base de cálculo, e depois correr para o cartório de registro de imóveis com a guia paga. Ficar de olho nos prazos da prefeitura é crucial e lembrar, separa uma grana para essas despesas, porque o FGTS não cobre isso. Exatamente. E fica aí uma reflexão, né? Todo esse processo burocrático e financeiro depois do lance exige organização, exige recurso,
Será que não vale a pena já pensar nisso antes mesmo de dar o lance? Tentar mapear quanto seria o ITBI e os custos de cartório na sua cidade, já deixar isso mais ou menos previsto? Talvez isso possa tornar a passagem de arrematante para proprietário bem mais tranquilo, não acho? Com certeza. Excelente ponto para a gente pensar antes de entrar no leilão. E olha, para continuar recebendo essas dicas, essas análises sobre o mercado imobiliário, você já sabe o que fazer, né? Curte aqui o vídeo, se inscreve no canal Hub Investe Imóveis no YouTube para não perder nada e compartilha com quem precisa dessas informações. E se pintar necessidade daquela assessoria completa, do começo ao fim, seja para imóveis da Caixa ou outras situações imobiliárias, lembre-se do Léo da Imobiliária Shelter. É só entrar em contato pelo WhatsApp que a gente passou e ver como ele pode te ajudar nessa jornada. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.